programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Além do crime oferecimento, para ficar linda e elegante, as Amazonas Plus Size, roupas do 44 ao 60 para você vestir o que quiser. Telefone 92-99204-2006. Acesse a loja no Instagram, @as_Amazonas_Plus Size. Boa noite a todo mundo que acompanha agora o Além do Crime Podcast, 4ª temporada. Eu sou Bruna Chagas e mais uma vez, mais uma quinta nossa aqui, né? Bem-vindos, acessem aí o YouTube do D24, a gente tá ao vivo lá também. Outra coisa, manda mensagem pra mim no WhatsApp, tá o link na nossa tela, tá o QR Code agora, manda um alô pra mim no WhatsApp, tá bom? Eu peço também para vocês não saírem da TV, ficar nas duas telas aí pra gente bater um papo hoje, porque a gente vai falar de dois casos. O primeiro, a gente vai atualizar o caso Vitória, que a gente conversou semana passada. E depois a gente vai falar do caso de um serial killer que atacou e aterrorizou aqui o Amazonas em 2023. Lembrando também, vamos engajar, gente, comenta lá no D24, acessa também o YouTube do Além do Crime. É só colocar lá, Além do Crime Podcast, vai aparecer tanto no D24 quanto no nosso. Aqui é ao vivo, vocês já sabem, toda quinta-feira às 20 horas. Mas depois fica gravado lá no nosso Além do Crime. Ajuda, comenta, compartilha, dá like, pra gente precisa de like. Vocês estão ouvindo, acompanhando, essa é a 4ª temporada. A gente traz especialistas de qualidade aqui pra gente comentar esses casos e orientar a população também, tá bom? Agora, dado todos esses recados, eu até falei rápido hoje, né, gente? Tá calor, hoje tá calor, tá uma correria, mas vamos lá, vamos respirar que vai dar certo. Mandem mensagens pra mim e mandem também perguntas no YouTube aí no chat ao vivo, tá bom? Que eu vou ler tudo aqui ao vivo. Agora, para eu falar, antes de mais nada, esqueci, Spotify. A gente também precisa de ajuda lá no Spotify, Além do Crime Podcast. Rapidinho, acessa lá, segue a gente e fica de olho que toda semana a gente atualiza com os nossos casos aqui, né? Eu vou apresentar agora a minha bancada, né? Que eu tô com muito orgulho em falar que hoje a gente conseguiu, enfim, um delegado lá da Polícia Civil, que, coitados, eles trabalham pra caramba, trabalham muito. Quero agradecer aqui e apresentar primeiro a doutora Marília Campelo, é da Delegacia de Homicídios. Eu vou com minha cola aqui, tá, gente? Que eu também não sei tudo de cabeça. Mas eu vou abrir aqui minha colinha. Doutora Marília Campelo, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, atua como coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio, né, da Polícia Civil do Amazonas. Eu quero depois que a senhora destaque bastante esse trabalho, viu? A gente vai conversar sobre isso. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que a senhora estava em operação. Ontem eu ligando para essa mulher, ela estava em operação. Foi hoje de manhã ou ontem à noite, né? Amém. E aí, muito bem-vinda. A primeira vez dela aqui. Espero que seja a primeira de muitas, viu? Por favor. Tá certo, obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada. Agora, outro também que está estreando aqui, inclusive foi uma indicação de vários outros colegas que o seu nome assim perdurou. Vários psicólogos amigos, inclusive a Elisângela, um beijo, né? Psicólogo jurídico Arthur Silva de Souza, pós-graduação em psicologia, especializado em psicologia jurídica, foi tutor no Centro de Educação Tecnológica em Saúde, atuando no programa Caminhos do Cuidado no Ministério da Saúde, em formação de profissionais da área de saúde e em saúde mental. Atualmente atua como professor universitário. Bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, pra gente falar um pouco sobre esses casos, falar muito de psicologia. Isso que a gente precisa, né? Orientar a população. É isso mesmo. E aqui comigo, claro, o doutor Gilvan Pereira Dácio, nosso advogado criminalista, já é da casa. Pós-graduado, eu vou falar de novo, você já sabe, mas eu vou repetir, que é bom repetir. Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, mestrando em Ciências do Direito, membro do Tribunal de Ética da OAB Amazonas, membro da Comissão de Prerrogativa da OAB Amazonas e membro e palestrante do projeto Reeducar do Tribunal de Justiça do Amazonas e palestrante motivacional. Mais uma vez, obrigada pela presença. Boa noite, Bruno. Eu que agradeço, né, pelo privilégio aí, uma oportunidade muito grande pra gente. E sempre é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando, trocando ideias, aprendendo sempre, né? Sempre, a gente aprende muito, né? Com cada especialista que chega aqui. E o bate-papo Além do Crime é surreal, muito bom. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez, né? Gente, antes de chamar o caso do dia, eu não vou chamar agora, eu vou fazer um pouco diferente. Geralmente eu já chamaria o caso do dia. Só que eu queria comentar com vocês, inclusive meu diretor,
para colocar aí as fotos da Vitória. Semana passada a gente comentou sobre o caso Vitória, que abalou o Brasil. A gente está muito abalado, né, com esse caso, uma jovem de 17 anos. Isso acontece, infelizmente, muito mais do que a gente imagina. Né? A doutora Amanda falou que aqui em Manaus, acho que é um dos primeiros em feminicídio. Ela estava falando, eu não lembro agora o dado direito. Mas assistam lá da semana passada, que a doutora Amanda do Instituto As Manas falou pra gente. E aí, eu quero atualizar vocês, porque esse caso tá dando uma reviravolta. Eu acho que todo mundo tá vendo, assim, tá, pelo menos por alto na internet e nos jornais, né, na TV. E aí eu vou falar pra vocês que ele confessou, o Michael, né, essa semana ele confessou, segundo a polícia fez uma coletiva. Eu quero até que o Dr. Gilvan já comente primeiro esse momento. Ele confessou, só que segundo os advogados dele, isso não valeu, porque tava só um defensor público lá. Ele assinou essa confissão. E depois, na TV, o próprio Michael, falando com a imprensa, rapidamente, ele disse também, ele negou que ele confessou. Como é que funciona esse caso? De nega, não nega? Queria que você comentasse um pouco. Pode comentar pra gente? Assim de cara? De cara, assim, de cara. Além do crime, né? Vamos lá. Além do crime. Bom, ele confessou na delegacia, né? Sim. Pois segundo lá na coletiva, né? Eles falaram. Pois é, no caso ele teria ter sido acompanhado por advogado particular, né? Não sei como que Ele foi o trabalho, tem dois. Embora o trabalho da Defensoria Pública seja reconhecido, eles atuam mais em autos do processo, né? Não nessa fase inquisitória aí de investigação em delegacia, né? Então, provavelmente os advogados dele, né, de defesa particulares, devem ter entrado aí com algum pedido de nulidade, né, pelo colhimento desse eles falaram que ia fazer depoimento, isso né, mesmo. e alegando isso aí. Aí cabe ao juiz agora decidir se ele vai acatar ou não o depoimento dele, a assinatura reconhecida, né? O juiz também pode pedir uma perícia lá da assinatura dele e tudo mais e tal, para depois ver se essa prova é válida, né? Aí eu também quero comentar, aproveitar, que demorou assim um pouco a investigação também, fora que ele estava calado, né? Ficou calado muito tempo. E há muitas notícias falsas, né? Assim, na verdade, alguém soltava, um jornal soltava, que primeiro era um caso que ele tinha com outro rapaz, aí era por vingança, e na verdade não era. E aí eu queria reforçar que, como jornalista, a gente tem que ter cuidado, né? Com as informações que a gente passa, porque acaba atrapalhando até as investigações. Inclusive, eu soube, não assisti um jornalista entrando na cena do crime, doutora. Isso não pode, né? Entrar na cena do crime para fazer reportagem. Perícia, né? Prejudica. Então, assim, eu nunca vi. Jornalista verdadeiro não faz isso. Você não pode entrar na cena do crime e procurar. Eu já vi gente aqui em Manaus querendo procurar o cadáver, abrir a mala pra achar. A gente não pode. Eu proíbo. Exato. Quando tô em redação, eu não deixo, não. Se sou chefe de redação, eu não deixo. Exatamente. Tem a polícia competente para isso. Pra Tem isso. a polícia pericial, né? Que são especialistas nisso aí. Isso. Por isso que existe essa firta aí que você tem. Pois é, eu botei aqui, ó, que é da pra Dark Side. Preservar Justamente, a amarelinha. prova do crime, né? Então aquele local ele tem que ser isolado para quando chegar a perícia colher todo o material. Pois é, porque eu cheguei a ver jornalistas antigos fazendo isso e realmente, gente, não pode. Você que está assistindo aí não pode fazer isso, que atrapalha a investigação. Exato. Agora eu quero já falar com o Arthur, né, Arthur? Porque a gente estava conversando até nos bastidores agora, esse lance do stalker, o lance da internet, porque a gente sabe que um dos últimos momentos, se botar ao vivo, se puder, meu diretor, o vídeo dela, né, são os últimos momentos, mas ela dizendo que vai para casa depois do trabalho. Claro, uma jovem, né, que nasceu, cresceu com a internet, né, avisou lá nos stories que ela já estava indo para casa. Isso aí, querendo ou não, disse a localização dela pro assassino, né, pra pessoa, pro suspeito lá, pro Michael, né. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Assim, Bruna, hoje a gente está vivendo num mundo que não existe mais privacidade, né? Se a gente pegar aí 15, 20 anos atrás, numa era ali pré-internet, ou de uma internet ainda rudimentar, onde não existia rede social, a gente vai observar que ainda existia privacidade. Hoje, eu não preciso conhecer a pessoa para saber aonde ela malha, aonde ela está almoçando, Verdade. aonde ela estuda, o que ela formou, qual é o nome do gato, qual é o nome do cachorro, qual é o nome dos pais. Hoje a gente vê, por exemplo, pais já abrindo o Instagram para bebê, Não pode. para criança, expondo a foto do próprio filho à rede social, por mais que alguém diga, não, mas o meu Instagram é privado, só que o amigo do amigo vê e tal, né? Gera toda uma repercussão. Então, assim, o primeiro cenário problemático é esse. Entendi, né? tô entendendo. Que é essa questão da falta de privacidade, né? E isso é uma porta
aberta, escancarada para maníacos, psicopatas, sociopata, né? E de toda a natureza, porque fica muito mais fácil saber a hora que a pessoa está saindo de casa, a hora que ela está chegando em casa. Com certeza, né? É um perigo. Então, assim, e essa, como tu está falando, essa juventude, às vezes não se atenta para isso, né? E aí outra questão é a gente fazer essa diferenciação do que é um admirador e do que é um stalker. Isso né? mesmo. Porque eu tenho certeza ali que a doutora Marília, né? Doutor o doutor Gilvan, Gilvan, né? Até tu também, né? Que tem rede social, tem muitos admiradores que vão acompanhando o teu trabalho. E aí qual que acham legal o teu trabalho e vão te acompanhar. E vão né? te acompanhar, todos os teus status estão acompanhando. E aí quem é admirador e quem é stalker? Quem é que tá te seguindo? Eu já vi casos em situações, por exemplo, de pessoas que tinham uma paixão por alguém, seguia a pessoa até o shopping, seguia até a parada. Gente, Às perigo. vezes tem, né, falando dessa questão do feminicídio, às vezes um término de um relacionamento que não é aceito pelo homem, e aí ele segue essa ex-namorada, segue essa ex-esposa, fica perturbando no trabalho, mandando mensagem. Então, assim, a rede social, infelizmente, é uma ferramenta e tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. E aí, infelizmente, no caso da Vitória, ela tem todo o direito de postar o que ela quiser. Sim, né? Assim, né? É da idade dela também, Exatamente. né? Eles cresceram Né? nesse mundo de tecnologia, de Isso rede não social. é uma justificativa para o que aconteceu, mas de certa forma é uma facilitação. Sim. Né? Da mesma forma como ninguém vai sair de casa 2 horas da manhã e vai andar num beco porque sabe do perigo que é andar sozinho na rua, principalmente uma mulher, né? E no dia do que aconteceu, o pai dela não pôde buscar ela. Teve tudo. Ele sempre ia buscar todos os dias. É verdade. E pelo que eu estava lendo do caso, parece que o Maicon sabia que nesse dia o pai dela não tinha como buscar ela. Que já é mais uma informação que ele acabou descobrindo pela internet. Né? Então, assim, é preocupante, porque a tendência não é diminuir o uso de rede social, a tendência é até aumentar. Né? Então, assim, tem muitas pesquisas que estão mostrando hoje um impacto cognitivo no desenvolvimento neural de crianças e jovens, de adolescentes, no uso excessivo de redes sociais. Isso tem que ter muito cuidado, né, gente? Por isso tem que ficar de olho nos seus filhos e nas suas crianças, por favor. Outra coisa também que me chamou a atenção, se vocês quiserem comentar, é que a polícia também falou nessa coletiva que ele tinha muitas fotos, ele jogou fora, né? Tá na lixeira, mas eles conseguiram resgatar essas fotos de meninas parecidas com a Vitória. Entendeu? Meninas assim, ou seja, o que a gente pode, assim, hipoteticamente que você não conversou com ele. A gente é o stalker, a gente pode dizer que ele é um stalker. Sim, com certeza. Então, assim, com certeza ele tinha um padrão daquilo que atraía ele, né, fisicamente, etc. Então ele não seguia só ela, né? Ele seguia outros perfis e, novamente, são perfis que facilmente ele podia acessar, né? Então não dá pra gente dizer assim logo de imediato que ele tem ou não uma psicopatia, porque isso precisaria ser feito uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica também, né? Então... Aí fora isso também, que isso me chamou a atenção também, ele falou, segundo a polícia também, ele falou que teve um relacionamento com ela, sendo que ele é mais velho, né? E ela 17 anos, menor de idade, não se tem relacionamento com menor de idade, né? A gente tem que sempre reforçar isso. E que parece que ela que ficava perseguindo ele. Não, ela queria contar alguma coisa assim pra mulher dele. Foi por essa, a motivação seria talvez essa, de que ela fosse contar pra mulher dele. Enfim, esses caras se inventam também, a gente não sabe, você vai saber só depois. A gente não... E esse caso, infelizmente, é um caso que vai ficar repercutindo ainda por dias. E a gente aqui do Além do Crime vai acompanhar, porque é importante você que tem jovens adolescentes em casa, tem que ficar de olho, tem que prestar atenção nos seus filhos, com quem eles conversam, na internet. Não adianta você fechar os olhos para isso. Eu sei que você chega cansado de casa, do trabalho, né? Mas tem filho, tem que ficar de olho, fazer que nem minha mãe, tem que ficar de olho nos seus filhos, né?
Então, gente, essa é a atualização que a gente tem no momento, tá? Nesse imbróglio todo, e em breve, depois a gente vai continuar falando. Eu vou colocar no Instagram também do Além do Crime, né? E agora eu vou passar pro próximo caso, que realmente é o caso do dia. E eu vou pedir, com a narração do melhor narrador aqui, do locutor de Manaus, Ayrton Martins, o caso do dia do serial killer de 2023, que foi preso, né? Por favor, pode rodar, meu diretor? Serial killer do Amazonas é preso após matar 3 mulheres. Natan de Melo Furtado, 33 anos, foi preso em 23 de janeiro de 2023, apontado como autor de 3 feminicídios. 2 vítimas eram namoradas dele e foram carbonizadas em Boca do Acre, no interior do Amazonas. A terceira era uma senhora que alugava quarto para ele, tinha câncer e foi morta com 73 facadas em Manaus. O homem foi preso em Iranduba, na Fazenda da Esperança. Na ocasião, estava usando um nome falso. Para a polícia, Natan é extremamente perigoso e, caso continuasse solto, faria novas vítimas. Para saber mais sobre esse caso, acompanhe o Além do Crime Podcast. Olha aí, né, gente? A gente ouviu aí um serial killer, ó. Eu até coloquei isso no Instagram, se vocês sabiam que a gente tem algumas histórias de serial killer, pra quem acompanha o Além do Crime. Na primeira temporada, a gente falou dos irmãos serial killer que mataram 10 homoafetivos em Manaus. Desencadeou porque ele foi a última vítima, foi um jornalista. E na época, todo mundo foi atrás, eu já tava na área também. E aí acharam 2 irmãos que trabalhavam juntos e infelizmente faziam isso com essas pessoas, entendeu? E aí também tem outros casos, inclusive a doutora não pode falar agora, mas no futuro eu quero que ela venha falado, que foi recente, do serial killer militar, né? Que era um soldado também que matou garotas de programa, né? Assim, a gente tem... foi condenado e tudo, mas depois a gente vai fazer, porque também tá tendo um imbróglio nessa situação, mas aí na próxima a doutora vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar desse antigo, que é de 2023, como vocês acabaram de ouvir na narração. E eu quero que a doutora fale agora pra gente como é que caiu esse caso na sua mão, como é que foi a investigação também. Certo, então, eu sou adjunta da Delegacia de Homicídios e Sequestros e também coordenadora do Núcleo de Combate ao Feminicídio desde 2020, o ano em que esse núcleo foi criado, que funciona dentro da própria Delegacia de Homicídios, né? Uhum. Então, além dos feminicídios, eu cuido também da Zona Oeste de Manaus, os crimes de homicídio ocorridos na toda a Zona Oeste. Como que esse caso vai parar na delegacia? Assim como todos os outros casos de homicídio, a Delegacia de Homicídios ela é acionada imediatamente quando há um local de crime, encontro de cadáver, encontro de ossada, enfim. E a partir dali a gente toma conhecimento e essa equipe que vai ao local do crime, ela já inicia uma investigação. É uma equipe composta de delegado, investigadores, tem escrivão, plantonista também. Então, assim, de início já é iniciada a investigação ali no local do crime mesmo. E depois eles repassam pra gente que trabalha durante o expediente normal, né? Os plantonistas repassam. Esse caso chamou bastante atenção. Eu cheguei na delegacia e vi que havia acontecido na madrugada, né? Do dia 22 de junho de 2023. Sim. É um caso muito triste, né? De uma senhora de 57 anos e que foi morta com mais de 70 perfurações, né? Pelo corpo. Realmente um crime muito brutal, muito violento. E aí a gente já começa achando o quê? Não é um crime normal, um latrocínio, porque está exposto, né? Que é um crime de ódio, né? Porque são muitos golpes, né? Contra esse cadáver, são muitos golpes. Então, eu recordo que a filha dela, infelizmente, a filha dela trabalhava no Distrito Industrial. Chegava por volta de 3 horas da manhã. E todos os dias, quando ela chegava em casa, antes de chegar na parada onde o ônibus deixava ela ligava para a mãe esperar lá na porta por uma questão de segurança, né? Sim. Nesse dia, ela conta, assim, com detalhes, que ela ligou e o telefone da mãe estava desligado e não era normal isso acontecer. E, infelizmente, quando ela chega em casa, a porta está aberta, né? Sem sinais de arrombamento e ela se depara com aquela cena horrível, né? Infelizmente ela teve que se deparar isso, muito, né? Muito triste, muito forte, né?
E aí ela ajuda bastante nessa investigação, porque ela foi ouvida no outro dia lá pela nossa equipe, e ela tinha um suspeito, que era o Natan. O Natan nada mais era do que o inquilino, né, daquela casa. Esse que tá na tela, doutora, é ele mesmo? Exatamente, Natan de Melo Furtado, vulgo Giban. Só que tinha um problema. O Natan era um inquilino há apenas 3 meses. Infelizmente, essa senhora ela alugava quartos dentro da própria casa dela, com saída externa mesmo, não entrava na casa em si. Mas ela não tinha um documento dele, ela não tinha nem sequer o nome completo, né? Ela tinha, que era Natan, o apelido dele, e apenas isso. Então, assim, a nossa equipe caiu em campo imediatamente, com pouquíssimas, escassas informações que nós tínhamos. E graças a Deus, assim, ao empenho da equipe da Delegacia de Homicídios, que é uma equipe, assim, que faz um trabalho hercúleo. Eu posso puxar um pouco a sardinha para essa equipe sensacional. Então, em 2 dias, a gente já estava com a qualificação e com o mandado de prisão dele em mãos, né? Isso ouvindo pessoas, ouvindo inclusive uma namorada que ele tinha na época. Olha. Né? Ouvindo o irmão dele, inclusive, o irmão dele ajudou também. O Natan simplesmente ele era foragido da justiça, né, de Boca do Acre. Ele havia matado 2 mulheres em Boca do Acre, uma no ano de 2016. Nossa, olha o tempo, né, doutora? E uma no ano de 2021. Nesses 2 casos, o que chama a atenção é que essa primeira mulher, e tanto a segunda, as 3 mulheres que ele matou, elas tinham a mesma faixa etária, né? Elas eram mulheres vulneráveis, né? Além de ser mulher, tinham sim outro tipo de vulnerabilidade, porque mulheres que moravam sozinhas ou que estavam sozinhas e que estavam numa situação que não tinham como se defender no momento. As 2 mulheres em Boca do Acre, depois de matá-las, ele ateou fogo, né, no corpo de uma delas e depois na casa da outra, da segunda. Tudo em Boca do Acre, Tudo né, em Boca do Acre. E coisas que a gente só tomou conhecimento quando foi investigá-lo aqui em Manaus, né? Nossa. E em 2021 ele foge, serra lá a cela da delegacia, não sei bem se é uma delegacia, se é um prédio de cadeia, acredito que seja a delegacia mesmo, que esses presos de justiça ficavam em Boca do Acre, e ele foge para Manaus, infelizmente, e mata a dona Leonor Nascimento, né? Nesse fatídico dia 22 de junho. A namorada dele na época foi ouvida também pela gente, nesses 2 dias em que a gente conseguiu chegar nessa qualificação. Ela alega que realmente estava se relacionando com ele, mas ele apresentava um comportamento muito agressivo. Ela começou a ficar com medo dele, né? Ainda bem que foi inteligente o suficiente, teve aquela inteligência emocional que eu digo, né? Que às vezes a gente está muito envolvida amorosamente com alguém, não enxerga. Ela enxergou o perigo e se afastou a tempo, né? Que bom, né, doutora? Ainda bem, ela poderia. E vítima. ela, eu lembro muito dela na delegacia. Ela chorava muito, porque acredito que ela ficou com bastante medo, né? Pensando que ela poderia, sim, ter sido uma vítima dele também. O caso, apesar de ele ter subtraído objetos da dona Leonor, eu não tive dúvida alguma que se tratava de um feminicídio, né? Porque, assim, quando se trata de um homicídio para subtrair bens, né? É um latrocínio. Mas para mim estava muito claro um crime de ódio, né? E a intenção dele não era roubar. Imagina, uma senhora que inclusive era debilitada, a saúde dela, ela fazia tratamento contra um câncer de mama. Pois é, eu li sobre isso, é isso mesmo. Ela o tratava muito bem. Ele jamais precisaria golpeá-la 73 vezes para poder subtrair algo, né? Tenho certeza que ele poderia facilmente subtrair com qualquer, até mesmo apontando uma faca com uma simples ameaça, ela jamais iria reagir, com certeza, porque era um homem contra uma mulher sozinha em casa, né? Então, assim, fica claro que a intenção dele era matar, despejar esse ódio em mais uma vítima mulher, né? O Natan, ele responde a outros crimes em Boca do Acre, furtos e roubos, as vítimas são sempre mulheres, né? Então, assim, além de um criminoso de altíssima periculosidade, ele é um grande covarde, né? Tão covarde que ficou em silêncio no depoimento dele, quando, enfim, 7 meses depois desse mandado de prisão expedido, né? Ele foi encontrado numa fazenda, em Iranduba. Ficou em silêncio no depoimento dele.
E ficou em silêncio no plenário do júri também, né? No dia Meu Deus. do seu E em julgamento. nenhum momento ele se arrependeu nem nada, doutora. Na verdade, ele nem só ficou em silêncio, ele simplesmente não entrou no plenário, né? E é um direito dele não entrar, mas para você ver o tamanho da covardia, né? Então, assim, eu tenho 14 anos como delegada da Polícia Civil. É um tempo em que eu já vi muita coisa, né? Já vi muita barbaridade, mas esse crime, ele realmente mexeu muito comigo. A gente é ser humano, não tem como a gente se afastar das ocorrências. Não tem. Isso é uma utopia pra mim. Pelo menos pra mim, eu não sei se alguns colegas conseguem. E esse crime mexeu muito comigo, porque... Imagino. Poderia ser minha mãe, poderia ser mãe de qualquer pessoa, né? É uma pessoa vulnerável em casa com um criminoso dessa periculosidade sem nem saber, né? E segundo o relato da filha, da namorada dele na época, a dona Leonor tratava ele muito bem, chegava a fazer comida para ele. Então, assim, além de tudo, de ele ter matado ela pela condição de ser mulher, também havia a coabitação, que é um outro requisito da lei, do feminicídio, e esse vínculo de amizade também, né? Eles coabitavam, né? Na mesma casa. Pois é. Agora, doutora, ele tinha relação, porque eu vi em alguns jornais com as meninas de Boca do Acre. De Boca do Acre, eu não sei muitos detalhes, né? Porque eu não tive acesso a todo o conteúdo da investigação. A primeira mulher, não ficou claro para mim que ele tinha. Ele diz que ele entrou para subtrair, né? Um dinheiro que ela havia recebido. E, de fato, subtraiu. A segunda, ele mantinha, assim, um relacionamento. Com a vítima de Manaus também não havia nenhum relacionamento amoroso. Era só amizade ali, né? Porque querendo ou não, ela não sabia nem, né, o sobrenome dele. Ela foi com todo o coração, liberou ali, né? Temos que ter cuidado até com isso, né, doutora? Muito cuidado. Na época... Quem você vai botar na sua da casa. coletiva, chamei muita atenção para isso, né? Tem muitas pessoas que realizam esse serviço de alugar quartos em casa, mas é preciso ter documento da pessoa, fazer um contrato, até por questões, né, doutor, cíveis, Contrato, né, também. Contrato, né? Tem que saber quem é essa pessoa. Porque você pode estar botando um louco, um serial killer, alguém assim. Essa questão, lógico que é mais grave, né? Porque você põe em risco a sua vida, a vida de qualquer familiar. Mas também você pode perder o seu bem. Hoje eu estava tendo um cliente que estava com situação de que alugou e a pessoa tomou posse e tá no apartamento, entendeu? Então, muita gente mau caráter, né? Por isso a importância de ir na delegacia, pegar lá os dados, fazer o contrato, pega ali a identidade CPF, né, para fazer o contrato, porque ela teve dificuldade para fazer a identificação dele. E graças a Deus que ela conseguiu fazer. Né, doutora? E era algo que a gente, quando soube que, o suspeito é o inquilino, tá fácil, porque todo mundo sabe quem é, e não sabia. Cadê o contrato? Não sabia, infelizmente não sabia. Outro fato que chama a atenção também é que o Natan, após matar essa vítima, ele sai da casa, ele troca de roupa, ele joga uma sacola com as roupas dele, né, ensanguentadas, e também com parte da roupa dessa vítima, ele amarra numa sacola e joga no terreno baldio. Isso também os investigadores conseguiram coletar, e a gente então conseguiu comprovar tecnicamente, né, com imagens também dele saindo andando na rua dessa vítima, né, e também com o exame de DNA, perfil genético dele, tanto nos cabos das facas, né, que foram utilizadas, que foram mais de uma, também havia tesoura, e também o perfil genético dele nas roupas, né, dele, comprovando que eram roupas dele, porque o óbvio precisa ser comprovado. Sim. Né, doutor? Tudo tem que ter provas, né? E também DNA dessa vítima nas roupas que foram encontradas também nessa sacola. Então, assim, algumas pessoas falaram, ele devia estar totalmente drogado, nem sabe o que fez. Sabe o que fez, tentou se livrar das provas, né? Nos outros casos, né? Tanto que fugiu, né? Tanto que fugiu. Nos outros casos, em Boca do Acre, o que ele fez para apagar os vestígios? Ateou fogo, né? Ateou fogo na casa, em uma das casas, e ateou fogo na vítima, no outro caso. Total. E nesse caso ele jogou, né? Só que a equipe policial coletou tudo isso
E assim, foi um caso que a gente conseguiu tanto essas provas testemunhais quanto provas técnicas. Então foi bem fechado, foi um trabalho muito, muito bom. Aí ele foi já julgado pelo de Manaus, né, doutora? Já foi, eu vi. Ele pegou quantos eu não anos? costumo acompanhar. eu não costumo acompanhar, eu aprendi isso muito cedo. É tanto caso, né, doutora, também? Não, mas não é por isso, é porque logo que eu entrei... Eu acho que é revoltante você fazer todo o trabalho investigativo. Às vezes, chegar lá, Ai, meu Deus. absurdo. Ou então nem fica preso, né? Nem fica. Há muita situação de audiência de custódia. Então, o que é que eu falo? Pra mim mesma, né? Nesses 14 anos. E também pra equipe. A gente vai fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Empenhados em trazer cada vez mais provas técnicas, tecnologias para as nossas investigações. E esquece o trabalho dos outros, né? Que a gente não tem nenhuma ingerência sobre o que o judiciário vai decidir, o que o MP vai decidir. Então eu não costumo acompanhar por isso, porque muito cedo, logo que eu entrei na polícia, eu acompanhava, ficava chateada com algumas situações que não me cabiam. Sim, então eu não costumo acompanhar, mas como eu vim aqui hoje, daí eu fui dar uma olhada e ele foi condenado já. Está respondendo em regime fechado, está a pena dele. Bom, porque é perigoso, né? É o tipo de caso que eu tenho certeza, né? Não trabalho com a área de psicologia, mas eu tenho certeza que ele, estando em liberdade, ele coloca todas as mulheres em risco, porque qualquer uma pode ser vítima dele. A próxima e a gente vítima. vai já entrar nesse caso, a gente vai já entrar aqui com o Arthur, porque eu preciso ler os comentários que olha, hoje tá... E assim, muitas pessoas falando do Arthur, inclusive. Mas vou aqui, que eu acabei passando. Eu sempre, geralmente, leio logo no início. Mas como a gente tá nesse caso, e é pesado, né, gente? Eu vou ler os comentários aqui pra gente tentar, né, respirar, porque é muita violência contra a mulher. Tá difícil, gente, tá difícil. Eduardo Simão, professor Arthur é divo. Eduardo, o melhor. Camila Marques, professor, mande beijo pros queridos. Eliana Gonzaga, palminhas, boa noite. Kevin Costa, salve, professor, o melhor. Tayane, Kevin Costa, Tayane Araújo, professor Arthur. Stephanie Pantoja, o melhor professor. Olha, Arthur, cheio de fãs. Ele está com a turma aí. Aí o Henrique também. Arthur lembra dos queridos. Cleide Gonzaga, tá top o programa, parabéns. Gonzaga Jacimar, sucesso, Bruna, parabéns. Surri, professor Arthur. Josane Matos, o Arthur, ó. Todo mundo do Arthur, tô te falando, chega uma chuva. Aí eu não mandei o link, né? Bianca Pessoa, Bianca, não mande logo, doutora. Aquela Bianca Pessoa, Andressa Libório. Denise Andrade, Marluce Gonzaga, Ione Melo. A Ione botou muita violência. Gente, comenta também. Eu sei que vocês querem dar um beijo, mandar um abraço pro Arthur, mas manda pergunta também, né, professor? Aproveita, manda pergunta. Aproveita. Cadê? Comenta, vamos comentar. A doutora tá aqui, o advogado também. Vamos falar. E é isso, né, gente? Eu fico triste, todo mundo, né? Nós, jornalistas, a gente acompanha também, né? E eu sempre peguei muitos casos também eu peguei com páginas, esses casos pesados também. Eu sempre acompanho esses casos de serial killer, quando falam, né, em serial killer. Mas essa violência toda. Agora eu vou falar pro Arthur, né? Assim, o que a doutora Marília falou, com a probabilidade dele cometer esse crime novamente, é realmente muito alta. É claro, óbvio, que a gente não tem uma bola de cristal. Psicólogo, ele não tem como prever o futuro. Sim. Mas através de padrões de comportamento, a gente consegue ter uma estimativa se realmente ele pode ou não eventualmente cometer esse crime, né? Então, assim, a gente viu aí que ele já dá para enquadrar ele como um serial killer, né? Vamos usar ali o termo amazonense, assassino em série, né? Porque o que vai caracterizar, Bruna? Já ia te perguntar. Exatamente. O que vai caracterizar um assassino em série? Ele precisa ter cometido mais de 2 assassinatos. Sim. E esses assassinatos, eles precisam ser espaçados no tempo, né? Por exemplo, se ele entra aqui e mata 4 pessoas, tudo no mesmo dia, aí ele não é um serial killer. De massa, né? O assassino em massa. Assassino em massa. Estudei né? isso aí. Então, por exemplo, em Columbine, em 99, em abril de 99, aqueles 2 jovens também, né? Eles entraram na escola, eles não eram assassinos em série, eles eram assassinos em massa. Já o caso do Nathan, primeiro foi 2016, ela falou. Olha o espaço, né? Aí passa 2017, 18, 21. Isso registrado, né? Bem lembrado, né? Que se sabe. Que a gente sabe. Então passa-se esse tempo, ele comete o crime novamente em 21.
e aí o último em 23. Né? Então, assim, a gente observa esse padrão. O modus operandi dele também, né? A doutora bem falou. São mulheres solteiras, são mulheres mais velhas, que moram sozinhas, vulneráveis. As mesmas características, né? Então, assim, tem todo esse padrão, né? Então, dá pra dizer sim que com certeza ele é um serial killer. Né? Eu vi muita gente falando, mas é um serial killer mesmo? Eu sabia que em Manaus tinha serial killer? Não, tem gente que não. A gente que, infelizmente, eu não queria que a gente tivesse, né? Mas infelizmente a gente tem esses casos sim. Aí eu tinha uma outra coisa que eu ia perguntar, deixa eu ver se eu achar aqui depois da minha colinha, né? Do feminicídio, esse ódio que a Gelá estava falando, que o homem. Da onde vem isso aí? Do homem é o patriarcado? Da onde o senhor pode comentar isso? Esse ódio. A gente vai ter muitas explicações do porquê desse ódio contra as mulheres, né? Nas aulas de psicologia jurídica, né, e nas outras aulas também de psicologia que eu ministro, eu sempre toco nesses assuntos porque são assuntos polêmicos. Sim. E é preciso a gente desmistificar muita coisa, né? Os doutores aqui que são mais da área do direito sabem que já lá desde os anos 40 no Código Penal já existe uma lei que proíbe o homicídio. Sim. Né? O feminicídio ele não deixa de ser um homicídio. Sim. Também, né? Então, o fato de existir uma nova lei tipificando ainda mais, né, agravando o feminicídio, é como se fosse uma resposta do poder público, dos legisladores, um tapa na cara da sociedade dizendo, peraí, vocês ainda não aprenderam que não é para cometer homicídio, e principalmente contra a mulher. Né? Então, assim, é como se fosse um tapa na cara da sociedade dizendo, olha, vocês ainda não aprenderam que você não deve cometer homicídios, principalmente contra as mulheres, né? E infelizmente muitos homens se apoiam em alguma vulnerabilidade emocional de algumas companheiras que, quando eles cometem uma violência doméstica, às vezes uma violência psicológica, que inclusive muitas mulheres hoje estão vivendo um quadro de violência psicológica e não sabem que isso é uma violência psicológica, porque às vezes não tem acesso. Às vezes... Verdade, tem muita gente. Doutor, ela viveu naquele contexto, ela vê o pai batendo na mãe, ela vê o irmão batendo na namorada e ela pensa, eu acho que isso é normal, né? Porque muitas vezes a mãe vai fazer essa denúncia. Quando a polícia chega, não, retira a queixa, não leva ele. Tá com um mês, eu vi eu não sei se vocês viram, acompanharam, eu vi uma notícia de um rapaz que agrediu a esposa que estava grávida num supermercado. Tem filmagens disso. Muito tristes, as imagens. Tem testemunhas, tem filmagem. Quando a polícia levou ele, a mulher disse, não, ele não me agrediu. E tem filmagem dele dando soco na mulher. Ela diz, infelizmente, eu vi isso também, ela diz que, na verdade, ela estava lesionada por conta da violência policial. Né? E, infelizmente, havia imagens. E aí as pessoas, elas começam a julgar muito, a falar muitas coisas contra essa mulher, não entendem o estado emocional em que ela se encontra, o aprisionamento, né? É uma dependência. E são vários tipos de dependência. Além da emocional, tem a dependência financeira. Sim. Isso acontece muito nos casos de Maria da Penha. A mulher vai e denuncia porque está sendo agredida, ou o vizinho denuncia, e quando vai presa ela quer retirar a queixa. E às vezes ela fica tão desesperada quando ele desce para a cadeia. Ele desce lá para o presídio e ele é o mantenedor da casa, ele paga o aluguel, ele que faz o rancho, entendeu? Então ela depende daquilo ali. E aí ela fica desesperada porque o aluguel venceu, não tem o leite da criança e era aquele cara. Então ela se submete a essa violência física e emocional por causa da necessidade que ela tem. Então isso é muito triste para as mulheres. E aí, Bruna, falando um pouco dessa origem, né? As famílias hoje ainda tem muito desse resquício, desse patriarcado, né? A gente, enquanto sociedade, meio que educa o homem para se virar logo de cara. Então esse homem vai ter que trabalhar, né? Um homem hoje, adulto, de 20, 21, 22 anos, que não trabalha, a sociedade vai dizer, pô, esse cara é vagabundo, ele não quer nada com a vida, ele não quer isso, aquilo, outro. Mas às vezes,
a gente não ensina a mulher a também ser independente e não depender financeiramente desse homem. Às vezes, é claro que a gente tem toda essa questão de falta de políticas públicas nessa questão, ali de estar educando essa mulher, que ela não precisa depender financeiramente desse homem, porque isso que o doutor tá falando acontece muito. Eu trabalhei muito em CRAS e a gente via muito essas questões. A mulher não denunciava porque ela tinha medo de perder esse apoio financeiro. E aí, dentro da psicologia, a gente aborda muito essa questão, porque, Bruna, tem muitas mulheres hoje que se submetem a essa violência psicológica, às vezes não é nem física, às vezes ele não chega nem a bater nela, mas elas se submetem por quê? Porque esse namorado, porque esse marido paga a faculdade, paga ali a maquiagem, paga o cartão de crédito, não sei o quê, e aí na psicologia a gente chama isso de ganhos secundários, onde ela se submete muitas vezes a essa violência com o intuito de não, mas ele é um bom marido, mas ele me dá roupa, ele é um excelente pai, ele cuida das crianças, não deixa faltar nada dentro de casa. Mas muitas vezes ela não se toca que ela não precisa se submeter a esse tipo de violência, que ela pode conseguir vencer isso, mas é claro, ela precisa de ajuda psicológica. E até chegar nesse ponto, né, de ela reconhecer, ou do próprio marido também de reconhecer e, sei lá, buscar uma terapia de casal para tentar alinhar essas questões, é muito difícil. Porque quando a gente pensa assim, fulano vai ao psicólogo, já tem logo aquela ideia, eu não tô doido, eu não preciso de psicólogo. Tem isso, né? Isso existe até hoje. Ainda mais pros homens, parece que é mais difícil pro homem ir pro psicólogo que ter uma mulherada. Sim, com certeza. E na verdade vamos é destacar, necessário. alô, homens que estão nos assistindo. Isso, bora Psicólogo destacar. não é psiquiatra, tá? Tem Psiquiatra, diferença. Sim, muita diferença. Sim. E todo mundo precisa, né, de uma terapia, todo mundo precisa. E tem o CAPS, né, pra quem precisa, a gente tem no SUS, né, a gente tem aí disponível. Eu sempre digo isso porque quem precisa tem, todo mundo tem que ter. Isso que o doutor tá falando é muito importante, porque isso é só o princípio que vai gerando aquela bola de neve que pode chegar a violência mesmo, né? E o feminicídio, que é o pior de todos. E é importante a gente destacar que o Brasil, ele possui uma das legislações mais rígidas e mais severas contra o feminicídio. É uma das melhores leis do mundo. Semana passada, a nossa lei é uma das mais bonitas. Uma das mais rígidas do mundo. E o que acontece? Vamos falar de Manaus, do núcleo, que é o que eu tenho conhecimento. Sim. De 2020 para cá, digamos que nós tenhamos no máximo 3 homens que ainda não foram presos. De 2020 para cá. Todos os casos de feminicídio, eles são prontamente resolvidos. A gente dá uma prioridade máxima, né? Em 2024, a lei mudou agora recentemente do feminicídio, né? Aumentando essa pena. Então, assim, eu mesma faço esse questionamento para mim mesma, tento conversar com outras pessoas. O que está faltando, né? O que está faltando? Porque, assim, a legislação é severa. Em Manaus, eu posso dizer que os feminicidas estão presos. Eles não estão soltos. E, assim, não serve de exemplo. Não tá surtindo o efeito esperado a prisão. E aí, quando eu vejo diariamente, Bruna, esses casos de violência contra crianças, e aí eu falo, é isso aí, essa criança está inserida nesse contexto. Como é que ela vai ser quando adulta? Que homem vai ser esse homem, né? Qual é o espelho dela, né? Como essa mulher, essa menina que vai ser uma mulher, ela vai achar que ela merece o quê? Que tipo de tratamento? Que tipo de amor que ela conhece? Então, assim, eu sou um pouco pessimista quanto a quando realmente nós vamos avançar. Porque é tudo um produto, nós somos um produto do meio, né? Em que a gente vive, e principalmente essas pessoas que estão em formação. Então, assim, a lei é rígida, os feminicidas estão presos. Em Manaus, eu posso dizer que eles estão presos, né? Com raríssimas exceções mesmo. E, infelizmente, nós não estamos vendo esse resultado. Vamos precisar aí de mais uns bons anos. Mais uns anos aí, né? Isso que a doutora está infelizmente falando é fundamental e muito importante. Porque se nós formos estudar a história, as leis antigas eram muito rigorosas, mais do que a de hoje, né? As penas eram espetáculos em praça pública.
Sim, esquartejamento, era guilhotina, era fogueira, enfim. Era a época da barbárie, entendeu? Então, os filósofos estudando bababá e tal, analisaram que aquilo ali não resolvia. Lei severa, ela não resolve. Ela ameniza, beleza. Ela faz medo, beleza. Mas ela não resolve. O que resolve, então? O que vai resolver é a educação, é a informação. É que nem um doutor e a doutora falou. O que nós estamos formando, né? Como é que a gente vai forjar o caráter daquela criança que nasce num ambiente familiar onde há violência doméstica? Né? Então, esse tipo de educação. Então, o governo, tanto federal quanto estadual, tem que investir em educação para conhecimentos, né? Perfeito. Principalmente com os homens, né? Porque parte mais dos homens. Sim. Né? Então... infelizmente, assim, eu acredito que leis severas resolvam outros tipos de crime, sim. Porque vai manter aquele criminoso na cadeia por um bom tempo, que era o sonho, é o sonho atual, né, da sociedade, é que aquele criminoso fique realmente recolhido bem longe da sociedade. Mas esse crime que acontece dentro de casa, o poder público, ele não consegue alcançar de forma efetiva como gostaria que fosse, né? Ele acontece no seio familiar. E o feminicídio, além de toda a tristeza que acontece com aquela mulher, ceifar a vida daquela mulher, né? Nós temos um problema maior ainda, que são os órfãos do feminicídio, né? Ainda tem isso. É uma problemática muito grande, porque acaba com a vida de uma família inteira. E muitas vezes, não são poucas vezes, o homem, ele é um péssimo marido, ele é um péssimo namorado, mas às vezes ele gosta de ser um bom pai. Às vezes ele consegue desempenhar esse papel. Isso, e essa criança ela perde a mãe, que foi morta, ela perde o pai que está preso, né? Os órfãos, né? Tem uma pergunta que eu acho que é relevante para vocês, do direito. A Stephanie Pantoja pergunta assim: mesmo tendo vídeos e provas contra o agressor, se a mulher não quiser dar continuidade no processo, ele não pode ser preso ou ser acusado por outra pessoa? Depende do crime, né? A lesão corporal, sim. Agora, há crimes que precisam da representação dessa vítima, ela precisa querer. Entendi. Outros crimes, contra a honra, né, e tal. Agora, dependendo do crime, se é uma lesão corporal, se esse homem está agredindo fisicamente essa mulher, qualquer pessoa pode denunciar e ele pode sim ser preso. Aí tem outro comentário que eu acho pertinente também. Josane Matos: o patriarcado que acredita ser a mulher a sua propriedade, né? A mulher é a propriedade do homem. Tem muito homem que ainda hoje no interior aí em Manaus também acredita que... É o grande erro, não só do homem, também da mulher, né? De achar que é o dono da... proprietário, né? Dentro do relacionamento, isso acontece muito. E tem mais um aqui, o Caiozinho. Professor Arthur, além da personalidade antissocial, quais seriam as características de um potencial serial killer? É uma pergunta muito interessante. Gostei também. Assim, a gente primeiro precisa definir o seguinte: nem todo serial killer ele tem personalidade antissocial. Olha aí, nem toda pessoa que tem personalidade antissocial vai ser um serial killer. E ainda digo mais: nem toda pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial, que seria o termo mais usado, né, dentro da academia, dentro ali da Associação Americana de Psicologia, APA, que é quem vai construir o DSM, que é o que a gente mais vai utilizar, né, os psicólogos. O transtorno de personalidade antissocial, Bruna, né, o pessoal que tá assistindo, ele é um padrão de comportamento que ele vai começar na adolescência. Mas ele não vai ser diagnosticado na adolescência, ele só vai ser diagnosticado na vida adulta. E nem toda pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial necessariamente se torna um homicida. Sim, claro. Né? A gente já começa a fazer essa diferença aí, né? E aí o que vai caracterizar esse transtorno de personalidade antissocial? Ele é impulsivo, ele não consegue controlar os seus impulsos. Então as pesquisas mais recentes em neurociência vão começar a atribuir essa falta aí, né, desse controle de impulsos às regiões do córtex pré-frontal dele, né? Tem várias pesquisas que vão relacionar não só o transtorno de personalidade antissocial, mas também como o transtorno de conduta. O transtorno de conduta é aquele transtorno que na adolescência, aquele menino quer tocar fogo na escola, quer sair aquele bagunceiro, aquele mais danado, que falta aula, fica... Isso, mas uma das principais características é que ele é agressivo, né? Ele precisa ser agressivo, mas por ele ainda estar na adolescência,
né? E aí esse desenvolvimento neural ele ainda não está completo, não dá para dizer que ele tem transtorno de personalidade antissocial, né? A psicologia ela separa muito isso, então ele vai ter transtorno de conduta. Entendi. Mas se isso não for tratado, porque ele ainda está em desenvolvimento, né? Se ele não tiver nenhum tipo de tratamento, eventualmente ele pode chegar a desenvolver um transtorno de personalidade antissocial, né? E aí ele não consegue respeitar as regras, ele tem dificuldade em seguir as regras, ele é impulsivo e, principalmente, ele não demonstra arrependimento. Tem emoção, né? Ele não se arrepende. Se ele for solto, ele vai cometer o crime novamente. Porque ele não tem essa capacidade que nós temos de abstrair. Não, eu cometi um erro, eu fiz errado, estou arrependido, não cometerei mais esse crime. Agora, me diz assim, como que o professor, por exemplo, o professor ou uma mãe, um pai, possa analisar isso dessa forma? É meio difícil, né, para os pais. O professor nem tanto, que já está mais distante. Mas como assim, tem que ficar de olho, né? Notar os detalhes do filho. Assim, logo ali na primeira infância, ali com 5, 6 anos, né? Se essa criança ela tem muita dificuldade em obedecer os pais, em obedecer as regras, por isso que é tão importante aquilo que o doutor falou, a questão da educação. Sim, né? Educação é tudo. Eu costumo sempre dizer, e às vezes tem pai que não gosta de ouvir isso, os pais não negociam com os filhos, porque os filhos não sabem o que é melhor para si, porque eles ainda são filhos, são crianças, são adolescentes, né? Então o pai não tem que estar negociando com o filho, é o pai que deve saber qual é o melhor caminho para o filho. Já começa por aí. Então, se esse menino ele tem dificuldade em seguir regras, ele tem dificuldade em controlar a própria agressividade, porque é natural, todos nós sentimos agressividade. É um impulso normal do ser humano, mas nem por isso eu vou sair agredindo as pessoas na rua, eu vou desferir 70 e poucos golpes, matar animais. Facada, matar animais. Então, é uma característica, por exemplo, do transtorno de conduta, agressão a animais. Então, assim, você vê ali no seu bairro, aquele menino ali amarra catolé no rabo do gato. Ai, que horror, gente. Não sei o quê. É um comportamento que já é preocupante. E ele pode... personagemzinha que... Deus me livre. Maria de todos os animais. Sim, a Felícia. A Felícia que faz assim. Exatamente. Gente, aproveitar que a gente vai... Cuidar, mas acaba machucando. Vou fazer meu merchan aqui rapidinho. A gente tá quase indo pro final, mas assim, o meu merchan hoje é claro, Darkside, que é minha parceira, me apoia o podcast, né? E vez ou outra eles mandam livros pra mim. E esse aqui é do Márcio Benjamin, é brasileiro. O nome é Sina, meu diretor, tá pegando aí, né? Sina, capa dura, lindo como a Darkside. É uma fantasia e o terror do Nordeste brasileiro. É o Nordeste místico. Vou até aqui, ó. É um folk horror que o autor apresenta em Sina, pungente e se confunde com a realidade do interior do país. Um livro denso, feito de chão, sangue e gente. Eu não li, eu abri agora, mas eu estava apaixonada só por essa descrição. E como sempre, a Darkside arrasa. Olha que coisa linda. Olha isso. Não, as capas, né? Eu fico olhando se tem ilustração. Alguns têm ilustração, esse aqui tem algumas ilustrações. Olha isso. Ó, coisa linda. É porque às vezes eu não abro o livro aqui, mas hoje eu abri que eu tava curiosa. Então, é uma dica, é Brasil, né? Olha, é bom a gente ler também terror. A gente acha que só tem o Rafael Montes. Não, a gente tem também o Márcio Benjamin. Eu vou ler em breve, vou fazer um Minuta do Crime com esse livro, tá, gente? Obrigada, Darkside. Continua com a gente aí, por favor. E agora, deixa eu ver aqui, que eu tenho mais uma perguntinha pra vocês. Deixa eu ver se alguém mais mandou. Ai, então já faça aqui, eu já tô vendo aqui minha colinha. Eu queria que o doutor explicasse que às vezes eu tenho dificuldade de entender essa situação do amor e o ódio, né? Dele. Porque ele namorou com a vítima e depois ele vai lá e mata com toda aquela raiva, né? E a da doutora, depois ela se ela puder explicar se ela chegou a ter acesso ao celular da vítima, se foi feita perícia pra ver se havia uma relação entre os dois. Mas tu diz da de Manaus? Da de Manaus, desse rapaz. Porque ele namorou com a vítima e depois ele veio agredir de uma forma tão violenta, né? Não, esse de Manaus, eles não tá configurado num relacionamento mesmo. O celular dela ele subtraiu. Ele vendeu no mesmo dia.
A gente conseguiu recuperar o celular dela, mas totalmente resetado, não havia mensagens. Mas, assim, segundo o que consta dos autos, não havia mesmo um relacionamento amoroso entre eles, não. Havia, assim, um relacionamento de confiança, né? Infelizmente. Porque amizade, a né? perícia Dela, ia pelo menos. confirmar se havia... Eu, na verdade, eu acreditava que eles tinham um relacionamento, né? Tem uma das características de quem tem transtorno de personalidade antissocial, né? Que popularmente a gente conhece como psicopata, que ele é muito sedutor. Então ele tem toda uma lábia, ele conquista, ele engana, ele mente, e ele vai te seduzindo para que ele consiga aquilo que ele quer. Como esse psicopata, né, quem tem transtorno de personalidade antissocial, ele não se arrepende, ele não sente remorso, então o único interesse dele é satisfazer o seu próprio desejo. Ele não se preocupa com o outro, de hipótese alguma. Então, se o outro está atrapalhando ele vai cometer um homicídio, né? Às vezes por puro prazer. Ele finge ser um ator, na verdade, né? Ele conquista, ganha confiança para depois... Então, no caso do Natan, ele ganhava a confiança da vítima. A doutora falou que não tinha sinais de arrombamento. Não, sim. A manipulação ali do cara, exatamente. né? Também complicado. Tem mais alguma pergunta? Não, tem uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui que tem alguém perguntando, porque eu já ia pedir pra vocês darem uma dica. No final do episódio, agora eu peço pra cada um dar uma dica de filme, de série, de que tá assistindo. Pode ser de true crime ou não. Tem que responder. Não, eu queria que ela, doutora, eu queria que a senhora desse, assim, como é que pode dizer... Um alerta para as mulheres que estão lhe assistindo, como ela proceder, quando for começar um relacionamento, essas coisas, para ter muito cuidado. Mas segure rapidinho, porque eu vou aproveitar para não perder o fio da meada desse rapaz aqui que tá perguntando. Ah, não, é uma moça. É a Nay Pereira. Professor, rapidinho, que aí, aí ela fala. Professor, como não se pode diagnosticar crianças com personalidade antissocial, apenas identificar com traços do transtorno, de que maneira pode precaver na possibilidade dela cometer um crime no futuro? Assim, não tem como a gente impedir um ser humano de cometer esse crime no futuro. Mas aí a grande questão é o seguinte: esses diagnósticos, eles não são cristalizados. Eles representam, quando o psicólogo ou um psiquiatra ele faz um diagnóstico, ele representa um momento no tempo. Isso é importante dizer, né? Significa que naquele momento das avaliações psicológicas, dos testes, da entrevista, ele se encontra daquela forma. Não significa necessariamente que ele vai ficar assim para sempre. Apoio da família, orientações, o próprio ensino. A criança, o adolescente, ele precisa ser educado, ele precisa ser ensinado, né? Assim, eu não sei se vocês têm filhos, né? Mas assim, quando a criança ela começa a ir para a escola, enquanto ela não vai para a escola, né? Esse menino, ele é um reizinho dentro de casa. Ele manda no pai, ele manda na mãe, manda na avó, manda em todo mundo. Eu lembro das minhas cachorras agora. Quando ele começa a ser inserido nesse contexto da escola, que é um contexto social, ele começa a entender que ele é só mais um lá dentro. Que há outras pessoas que vão ter direitos iguais os dele e ele vai precisar seguir regras. E isso é fundamental, né? Para que a gente possa prevenir e ensinar essa criança, esse adolescente, que ele tem que ter regra. Ele tem que ter regra para o uso do celular. Isso mesmo. Ele tem que ter regra para hora de dormir. Para estudar também. Para recreio. Para tudo. Para tudo. Teve um caso recente agora de um jovem que matou a mãe. Foi no carnaval, não sei se tu viu sobre isso. Mãe, que ele chegou em casa do carnaval, tarde da noite. Por causa do celular, lembrei. Tarde da noite. E aí a mãe brigou com ele foi lá e não gostou, também brigando, e foi lá e cometeu homicídio. Tu já pensou nisso? Horrível. Então, assim, a gente tá repleto de notícias desse tipo. Então, assim, infelizmente, né? Pais, fiquem tranquilos com relação a essa questão de, não, será que o meu filho é psicopata? Não, teu filho não é psicopata. Melhor ficar de olho nesses outros, né? Porém, é importante esse processo de educação. Se o pai não participar de maneira ativa da educação do filho, quem vai educar esse filho? Vai ser o YouTube, vai ser o TikTok, vai ser o Instagram.
e vai ser Qualquer os pessoa próprios menos amigos da rua. Os amigos, menos a eles. influência. Eu Menos falo os por pais. experiência própria. Né? Agora, doutora, o que a senhora pode falar? Pediu aqui a pedido do doutor Gilvan sobre... Isso a gente tem que falar realmente em todas as oportunidades, Reforçar sempre, né? Reforçar sempre, nunca é demais. Às vezes a mulher não percebe que ela está inserida num contexto de violência. Como o doutor falou, né? A violência psicológica, nem sempre há uma violência física, mas aquela mulher ela é constantemente xingada, ofendida, inferiorizada por esse parceiro, né? Para que ela sinta que depende dele para algo. É importante essa mulher saber que isso não é normal. E falando do feminicídio em si, que é o crime máximo aí, que é cometido contra a mulher, ele sempre é cometido no contexto de escalada de violência. Eu, de fato, não presenciei não investiguei nenhum crime de feminicídio propriamente dito, o feminicídio íntimo entre homem e mulher que mantém um relacionamento em que seja um ato único de violência. Sempre tem todo um histórico para trás. Então, assim, começa com xingamentos, né? Com essa inferiorização, daqui a pouco é um tapa no rosto, um puxão de cabelo, aí pede desculpa, aí fica tudo bem, aí depois empurra de novo, e daqui a pouco essa mulher, infelizmente, está sofrendo agressões públicas, como essa do supermercado, cenas muito absurdas que a gente viu, né? Que realmente não é nem legal da gente ver, né? Traz a gente sensações e sentimentos muito ruins. E, assim, em Manaus há 3 delegacias especializadas em crimes contra as mulheres. Uma na Zona Norte, uma na Zona Sul e uma aqui mais central, no Eldorado, né? Essas mulheres, elas podem procurar a delegacia, elas vão ser encaminhadas ao SAPEN, né? Para uma avaliação, conversa com o psicólogo. Elas podem requerer uma medida protetiva se elas já chegaram ao ponto de ver que elas sofrem sim uma violência que elas não querem mais. Elas podem requerer uma protetiva. As delegacias, elas estão de portas abertas, né, para fazer esse atendimento especializado para com a mulher. Comigo, infelizmente, é só quando chega nesse máximo que já é o feminicídio. Né, já trabalhei na delegacia da mulher por 4 anos no passado. É uma missão árdua, mas é uma missão que a gente precisa estar sempre atentos, porque tem mulheres que estão despertando a cada programa que elas assistem, sim, a cada novela, às vezes uma cena de uma novela que chama a atenção para elas. Então, se a gente puder despertar pelo menos uma, né? Não é normal viver em um relacionamento em que você é ofendida, xingada e inferiorizada diariamente. Não é normal, né? Procure ajuda, procure saída. Eu sou logo do corta pela raiz. Não dá certo. É isso mesmo. Deixa esse homem pra lá. Gritou, levantou a voz, já desconfia, já troca. É uma vez só. Sim. Gente, é isso. Tem que ter cuidado com quem você se relaciona. Fale com a sua família. Tem uma amiga, sei lá, peça ajuda, né? Tem sinais. Sempre fala, olha, eu vou falar de um caso específico rapidamente, só para alertar sobre isso, de falar com uma amiga. Nós temos o feminicídio em Manaus no início de 2024, que nós não temos noção de quem é o autor. Esse autor, ele matou a mãe na frente de 4 filhos, que não são dele. Era um relacionamento novo, praticamente 1 mês de relacionamento. Essa mulher tinha filhos de outro relacionamento. Ele a matou na frente dos 4 filhos. E quando nós soubemos que tinham filhos adolescentes, a gente achou que eles pudessem ajudar, mas eles tinham problemas de cognição, não conseguiam falar, enfim. A família não sabe quem é o rapaz, as amigas não sabem o primeiro nome dessa pessoa, né? Meu Deus, gente. Então, assim, esse indivíduo perigoso estava dentro dessa casa com essas crianças, com essa mulher que infelizmente foi assassinada, e nós não temos sequer o apelido dessa pessoa. Então, é importante para as meninas, principalmente, que estão saindo para conhecer um rapaz novo, não só para as meninas, as mulheres adultas também, né? Fala para uma amiga, compartilha a localização, né? Diz aonde está para alguém. É importante a gente saber, isso ajuda muito se
de fato vier a acontecer alguma coisa ruim, algum crime. Sim. Eu falo para minhas amigas, ó, manda o nome, vamos logo puxar aqui no sistema do tribunal, ver se tem passagem. Saber que eu faço isso, eu mando para minhas amigas. No Brasil, né? Eu mando para as vezes que sou advogada. Maria da Penha, ó, eu já te digo, olha, eu tô conhecendo um rapaz que joga aí para ver se ele não tá, né? É importante fazer isso, é muito Mas a gente tá falando, mas é sério mesmo. E a vítima, a doutora falou, a vítima não tem idade, olha isso. Não tem idade. Ó, eu lembrei agora, a senhora falou disso, é porque eu não lembro agora, eu fiz um documentário, uma série, a gente fazia sobre feminicídio. Eu vou até ver se eu resgato, era no imediato isso. E falava de um caso justamente isso, só que ele era o pai das crianças. Ela queria se separar dele, era a coisa mais linda. Ela era linda, a moça, jovem ainda, 20 e poucos, não tinha nem 30. Ela tinha 2 filhos com ele. Ele assassinou na frente das crianças. E eu cheguei a falar com as crianças, horrível, um trauma. E eles não dormiam. Ele guardou, né, o corpo da mulher, não falou nada, e pediu o segredo das crianças. Doutor, acredita nisso? É horrível. E aqui em Manaus, é porque eu eu quero fazer uma época do Além do Crime só de feminicídio. Ainda vou fazer isso. Vou fazer esses crimes que a gente já tem uns casos aí que não foram solucionados, né? Mas a gente quer falar disso aí, porque é importante. Tem que falar, né, doutora? Os índices ainda estão muito altos. E dizer chega. As mulheres têm que dizer chega, pedir ajuda. Nada de ficar por causa de dinheiro. É melhor passar fome. Pega teus filhos, sai desse lugar. Sai, pede ajuda, né, doutora? O primeiro passo é pedir ajuda. E é isso, né, gente? Eu tenho mais umas coisinhas aqui que estão mandando, muito legal. Os alunos do professor estão de parabéns. Os alunos estão mandando várias perguntas, de parabéns mesmo. E é uma coisa que eu peço de vocês que estão acompanhando a gente até agora, dá o like, deixa o like, porque é importante a gente conseguir chegar a mais pessoas, porque, olha, a gente ajuda pessoas também, dando esse conteúdo, né, passando esse conteúdo para vocês, trazendo especialistas, trazendo pessoas para tirar dúvidas. E aí, você está assistindo em casa, poxa, passa por isso, eu tenho uma amiga que passa por isso, já pede ajuda. Então, assim, o que a gente puder ajudar aqui também, a gente ajuda. E aí, direciona, né, direciona também. Mas eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente hoje, principalmente pra galera aí do professor Arthur. Mas tem um pessoal que mandou do teu também, Gilvan. Porque eu não tô achando. Grande Gilvan, Michael Melo. Grande Gilvan, mas ótimo podcast. Manda um abraço pro Adriel. É isso. E aí, então, gente, agora a gente vai, né? Esse aqui é um tema pesado, mas agora eu vou chegar nos finalmente. O que a gente pode deixar... O que a gente pode pensar desse caso que a gente estava falando do serial killing, né? O que a gente pode ficar... O que vai ficar pra gente pensar? O que vocês podem falar? Só finalizar esse caso, antes de a gente falar dos nossos gostos, né? De filme de série. Pra mim, como eu falei, que a minha maior preocupação é que as mulheres tenham noção do perigo que elas se envolvem sem perceber. Perfeito. Por isso que eu pedi para que a doutora lhe desse essa dica para as mulheres, porque às vezes você se envolve, você está assistindo aqui o programa Além do Crime, você está recebendo informação, beleza, mas às vezes você se envolve com um homem e você acaba esquecendo a informação que você recebeu. Verdade. E pela emoção, né, e aquele envolvimento todo, vem ali a paixão, a obsessão, o amor, aquela coisa toda, e você acaba esquecendo e as coisas às vezes podem acontecer. Então, aconteceu primeiro, um homem te bateu, te deu um tapa. Que seja o último. Deixe ele, procure outro, ou procure os seus direitos e tal. Mas não fique com essa pessoa que te agrediu, porque começa assim. Foi uma agressão, foi um cascudo, foi um tapa, foi um beliscão, né? E daí, pra por pior. diante, quando começa, como a doutora falou, agressão verbal, você já tem que ficar atenta. Verdade. Está muito atento. Então, assim, chama uma mulher de burra, né? De incompetente. Exato. Já vi casos assim. Ninguém te quer. Não aceitem, né? Quer deixar um recado sobre esse caso? Assim, já endossando aqui a fala do doutor, eu já vi muitos casos, já trabalhei com alguns casos nesse sentido, e assim, relatos de amigas, assim, diversos, da mulher ser vítima de violência doméstica na frente do filho. Horrível. E aí, daqui a pouco ele faz aquilo que a doutora tava falando. Ai, me desculpa. Aí manda bombom, aí manda flores, manda não sei o quê. Aí ela perdoa. Aí daqui 2 meses, 3 meses ele faz de novo. Aí ela termina esse relacionamento. Aí ele manda de novo, não, tu é minha vida, não sei o quê, não sei o quê. Né? A gente tem uma história junto, a gente tem um filho, não sei o quê, não me abandona. Aí ela volta de novo. Eu já vi casos, Bruna, de mulheres que estavam com audiência já
pediram medida protetiva. E aí no dia da audiência simplesmente não foi. Oh, meu Deus. Ela não foi, e aí depois voltou com o agressor e hoje tá grávida. Oh, meu Deus. Sabe? Então, assim, fica difícil a gente tentar combater a violência contra a mulher, né? Claro que não são todos os casos, mas algumas mulheres, esse filho está crescendo, vendo essa violência, ele vai normalizar isso. E é isso que eu sempre falo nas aulas. A gente não pode normalizar. No passado, década de 60, década de 70, boa parte da violência contra a mulher era normalizada. Isso é fato. A gente tem que várias o podia, séries, né, brigar com mulher, ia sair de casa. A gente tem várias séries mostrando isso. Sim. Violência contra a mulher que era normalizado, né? Hoje em dia, a gente tem muitas séries, tem muito dorama que toca nesses assuntos. Inclusive, tem algumas alunas minhas que fizeram uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, sobre a importância desses doramas em psicoeducação, que é justamente de mostrar para as mulheres que isso que ela está vivendo não é normal e ela não precisa viver desse jeito. Né? Bem lembrado. Há 12 dias atrás foi o Dia das Mulheres. Nós estamos no mês da mulher. Mês da mulher. E foi e aquele caso do supermercado, acho que foi um dia no Dia Internacional da Mulher, ou foi no dia seguinte? No mês da mulher, tanto direito que as mulheres têm, tanto que a mulher lutaram para conquistar esses direitos, e às vezes você abrir mão do seu direito, né? Você tem que brigar pelo seu direito, né? Principalmente de agressão, né? Então, assim, no mês da mulher tem que fazer valer a lei, vamos estar pra cima, mulher. E desse caso específico em si, o que eu quero deixar de alerta é o seguinte: infelizmente, em 2025, ainda é perigoso ser mulher, né? Nesse caso específico, não era um relacionamento amoroso, era uma relação locatária, né? Inquilino. E a gente, infelizmente, não viveu numa paranoia, ficar paranoica, né? Mas ter cuidado redobrado. A mulher, é perigoso para ela sair de uma igreja e entrar no carro porque ela é sequestrada, estuprada e morta. Olha, Vitória, saindo do trabalho, 17 também, anos. Pegar um Uber. É perigoso pegar um motorista de aplicativo. No ônibus o cara tava olhando ela, mexendo com ela. É perigoso alugar um quarto na sua casa. Tu já pensou? Então, a gente vive num mundo ainda é muito, muito perigoso pra gente. A gente tem que ter o dobro do cuidado, ou o triplo, quem sabe, né? Como eu disse bem no início, vai trabalhar com isso, pega os dados da pessoa, compartilha a faz o contrato, faz aquilo que o João falou. A minha avó, que Deus a tem, ela sempre dizia: a ocasião faz o ladrão. Às vezes o autor não tá nem com a intenção, mas ele vê a facilidade e aí vem a tentação. Aí mexe no psicológico e vai e faz. Eu lembrei de uma coisa, vou até comentar aqui, mas isso é anos 90, né, gente? 90 ainda. Eu lembro que a gente morava na casa do nosso avô, né? Quintalzão, aquela coisa bem, né? Nossa, aqui amazonense, quintalzão. E meu avô, minha avó contratava um cara que era pra capinar, não sei o que. Depois que a gente cresceu, a gente soube que ele era estuprador. Olha o perigo, que você acha que é do bairro, é amigo, que é legal com todo mundo, depois você descobre que o cara é estuprador. Ou seja, ele podia ter ferrado a gente, né? Sim. Graças a Deus nunca aconteceu nada, mas eu lembrei disso agora, falando desse lance da confiança. Exatamente. Tem que ter cuidado com quem você coloca dentro de casa, né? E os maiores índices de violência contra a mulher tá dentro de casa. Verdade. Sim, não bem tá lembrado. na rua. É o pai, é o marido. Olha, chegou uma mensagem pra delegada. Olha aí, eu não compartilhei o link, mas apareceu. Stephanie, delegada Marília Campelo, maravilhosa, inteligentíssima, parabéns. Muito obrigada. Olha, que chique, né? Professor Arthur, parabéns, você é incrível. Sua aula hoje não foi em sala, mas foi incrível da mesma forma. Olha a turma, terceiro período B noturno. Gente, então assim, eu quero saber agora de vocês o que vocês estão assistindo, né? Eu assisti recentemente aquela série Adolescência, que tá passando na Netflix. Não me patrocina, mas em breve a gente, quem sabe, né? Mas eu achei bem interessante. Não terminei o último episódio, eu vou assistir hoje, mas eu indico porque é bem interessante o jeito que eles filmaram, os atores estão muito bons e fala justamente de adolescência, de bullying, de crime, né? Que ele assassina uma garota, 13 anos.
E aí foi baseado em uns crimes americanos também. Sim, eu comecei também essa, mas eu só vi o primeiro episódio. Eu assisti até o terceiro, são ainda não 4. terminei. Trabalho muito, então assim... É correria, não né? tem muito tempo pra ver série, mas é uma série muito boa. Eu gostaria de indicar uma outra. Não tá muito relacionada. Não tem problema, a gente quer dicas. Mas eu acho que é fundamental, tá na Netflix, se chama O Dilema das Redes. Olha. Que é a importância da gente falar sobre esse uso excessivo de rede social. Não é só jovem, é adulto. Nós todos, né? Até eu, às vezes me pego, digo, tem que largar. Eu sei que tem gente que tá olhando assim, esse hipócrita, ele tem 2 celulares. Né? Como é que ele tá falando, né, de rede social? Eu não tenho rede social, né? Foi uma opção minha. Já tive muito rede social no passado, mas hoje eu não dependo mais delas, né? Então, assim, gostaria de indicar esse, né, O Dilema das Redes, e a adolescência também parece ser bem promissor, né? Mostra ali um adolescente em conflito com a lei no primeiro episódio. E aí tem um desenrolar. Vai ter um desenrolar aí bem interessante. Aí mostra também o lado dos pais, né, e tal. Enfim, assistam. Eu também vou assistir o último episódio hoje. Se tá tudo certo. Doutora, tem alguma série, um filme, um livro eu que a senhora acho que eu tenha vou ter que me lendo? consultar com o doutor aqui, porque eu me sinto um peixe fora d'água. Eu não assisto nada. Eu não assisto série. Operação, não. Rede social fechada, eu não assisto série e eu não assisto filme. Eu só consigo assistir filmes no cinema, porque eu não paro quieta. Daí, mas nada de crime, doutora? E antes de eu ser delegada, eu assistia o tempo inteiro que eu estava em casa, assistia esses programas policiais que passam aqui em Manaus, viciadíssima nisso. Hoje em dia eu chego em casa, a única coisa que eu assisto meme engraçado na internet. Que pra relaxar, né, doutora? Pelo amor aí, de Deus. Uma vez ou outra, as únicas séries que eu já assisti foram documentários policiais, alguma coisa policial que eu gosto demais, mas assim, eu fico vendo mesmo meme e rindo de bobagem. Doutora, eu lhe indico DNA do Crime no Netflix. Já me indicaram. É a segunda vez que eu tô me indicando também DNA do Crime. Eu gosto demais, tô assistindo. E eu também assisti essa semana aquele Contra-Ataque, né, que tá no Netflix, que é com a polícia, também Forças tem Armadas, a ver, né? política, a corrupção ali, ciladas e tal, estupro, violência contra a mulher. Então, assim, bem legal o filme, super indico, tá? Ademais, eu queria parabenizar a doutora. Arrasou, né? Por nos acompanhar, nos demorou, dar esse mas apoio, ela veio. Deu certo. Parabenizar pelo trabalho, tá? Doutora? Verdade, do núcleo, né? Pelo trabalho. Eu já tive a honra de lhe acompanhar numa diligência, foi prender uma cliente minha, né? Foi a gente muito... prende mulher também. Prende mulher também, né, doutora? Não pode... Aí sempre dela, bora, doutor, a gente vai fazer uma busca pensão na casa A gente cliente. foi pro meio do mato, né, doutor? Ai, o doutor rasgou a calça dele na diligência. Ai, coitado. Mas eu acompanhei a diligência. Tá certo. Ficaram lá numa zona vermelha. Nossa. Aí o motorista dela conhecia todos os traficantes. Ei, cara, já saí do tráfico e tal. Eu te prendi, já tinha aprendido, é verdade. Foi emocionante. Interessante, né? Doutor, você quer buscar a pressão com emoção? Eu sou medrosa, cara. Já vejo colegas meus querendo fazer a operação de... Não, é melhor ficar sabendo depois, já na porque coletiva. ela tem treinamento, ela tem prática, tem uma equipe maravilhosa. Não, é isso mesmo. Parabenizar todo mundo da sua delegacia, porque dá uma resposta muito rápida. Muito show. Eu puxo muito a sardinha pro lado deles, porque nós somos poucos, mas todo mundo que tá lá gosta muito, muito do que faz. Então, assim, pra gente é um barato chegar de manhã e resolver um crime. E prender alguém, principalmente. Aí os advogados chegam. Tenta minimizar. Então mande um beijo pra sua equipe aí, né, doutora? Quem tá assistindo depois Sim, assiste. A equipe, porque eu não compartilhei o link, né, como doutor, mas eles vão assistir depois. Por favor. E eles sabem que eu sou fã de todos eles. Não só da minha equipe, da equipe como um todo. Que bom. Né, de todas as zonas da cidade que a gente se encontra ali na mesma delegacia. Né, a gente trabalha todo mundo junto no final das contas e obtendo aí ótimos resultados. Sim, parabéns, doutora. Olha, gente, eu só tenho a agradecer a participação de todos vocês. Doutora, eu quero que a senhora venha outras vezes contar com a gente, conversar, né, orientar a mulherada. Doutor Gilvan já tem carteirinha aí do Além do Crime. E o doutor Arthur, professor aqui, apaixonante, arrasou, parabéns. Quero que você venha outras vezes. Eu não sei como é que tu vai fazer, vai fugir. Vai ser complicado. Aí, já tô ligando pra ele.
E aí, gente, assim, foi maravilhoso. Gente, eu aprendi mais ainda com vocês hoje. Acho que com certeza todo mundo que tá assistindo Além do Crime aprendeu hoje também. Mas quero reforçar que domingo tem reprise na TV para quem gosta de televisão. Mas já tá disponível no YouTube do D24. Dá o like. Depois que terminar esse programa, porque vocês estão no chat ao vivo. Só que não vai os comentários pro comentário. Tem que comentar, entendeu? Agora, nesse ao vivo aqui, é só o chat. Depois some. O comentário é que é depois. Depois que terminar o programa, comenta lá. Ai, gostei do professor, gostei da doutora Marília, Gostei do da Gilvan. jaqueta dele, né? Porque vale a pena ajudar a gente nisso, tanto no D24 quanto no nosso do Além do Crime. Procura lá, Além do Crime Podcast. Eu quero chegar a pelo menos 1000 esse ano. Eu quero bater 1000 inscritos no YouTube, no YouTube e do Além do Crime, porque o diário já tem bastante, né? Mas a gente tem que comentar lá também, tá? Porque faz parte aqui da família. O que mais? Spotify, Além do Crime Podcast. Segue a gente lá, manda recado, manda beijo. Tá bom? Semana que vem vai ter sorteio. E não vai ser esse livro que o pessoal disse, sorteio o livro. Eu vou arranjar um outro livro da Dark Side, vou trazer, a gente sorteia semana que vem. Semana que vem, lembrando que a gente vai falar, provavelmente, com a doutora Joyce Coelho, provavelmente ela virá. A gente vai falar da época que ela trabalhava ainda na proteção da criança da época, e a gente talvez fale de casos de padres, de pastores, pedófilos, talvez a gente trate sobre isso, então vou confirmar com ela direitinho, mas talvez seja esse o tema, não confirmei hoje, como eu confirmei semana passada, mas talvez seja ela mesma que virá semana que vem aqui pra gente debater, que esse assunto é mais pesado de todos, me embrulha o estômago, mas a gente tem que falar, né, pra alertar a população. Que mais? Eu quero agradecer o que me veste, as Amazonas Plus Size, um beijo, Amanda, obrigada, tá linda, amei, tá tudo de bom. Que mais? Agradecer. Reprise, domingo, tudo certo, gente, é isso, beijo, tchau, obrigada meus convidados, obrigada. Até a próxima, fui. Tchau, beijão. Tchau, tchau. Fazendo uma live. E até chegando em outra cidade. Olha a Tim aqui. Em todas as possibilidades. Surpreenda-se você também com a líder em 5G. Tim, imagine as possibilidades. Esse é da ONU para refugiados. A maior seca em 40 anos e os efeitos devastadores de conflitos globais fizeram com que a fome atingisse a vida de milhões de pessoas no Nordeste da África. Elas estão deixando